Eu creio que o que eu vi aqui foi muito proficiente. Eu creio que nós vamos, isso aí tem que crescer muito. Parabéns realmente pela organização. Mas basicamente o que eu posso trazer aos senhores é que nós temos um raciocínio em cima do Otto von Bismarck. Acho que todos aqui trabalham com previdência, né? A grande maioria. Nós estamos no século XXI, as Torres Gêmeas caíram, o Obama está escutando todo mundo, está sabendo o que nós estamos fazendo, né? O celular aqui, tudo diferente. Com o Bismarck, a turma, quando vivia muito, vivia 45 anos. Hoje nós estamos, graças a Deus, indo para os 100 anos. Quando o pessoal disse, o senhor está velho e feio, eu disse, mas reze para ficar igual eu, porque quem não ficou assim já morreu. E o pior, está rindo, né? Vocês estão ficando cada vez mais bonitas. As mulheres se cuidam, nós morremos mais cedo porque o homem não se cuida. Mas as mulheres, e quando você falou aqui do problema da igualdade das mulheres e dos homens, eu acho que tem que inverter. Quando você entra num plano desse, em que é individual, na realidade, é um sistema cooperativo, cada um contribui para si próprio, em que o risco não é dividido, e você fala em divisão de risco, com deputados negociando com o presidente Supremo em boteco, numa caneta, num guardanapo de papel. Então, eu não sou nenhuma Zélia Zandoná, não, mas eu creio que nós temos que começar a cada vez mais nos indignarmos. Temos que ir às ruas. Temos que saber o que acontecia com Otto von Bismarck, que usou isso para apaziguar a época, para trazer a paz social. Que hoje esse povo tem que procurar paz social para nós também, com uma previdência realista, sem logro, sem negociação, sem fumar charuto. Tem gente que fumava charuto, está sendo julgada hoje, né? E aí o avião cai. Então, que país que nós queremos? Um país em que metade de quem faz leis com nomes, com destinações específicas, como bem disse, disseram os palestrantes aqui, para benefício próprio, não para benefício da República. Então eu creio que a parte mais importante, e vocês estão de parabéns, é que nós passemos efetivamente a discutir, que temos que trazer para cá os jovens, que é para quem interessa isso. Nós já estamos numa fase que isso já é até, de certo ponto de vista, irrelevante. Mas também não é tanto, porque Daniel, que é um expert no assunto, nós daqui a pouco seremos minoria. Essa maioria que vai existir em relação dos FUNPRESPs buscarão modificações que nós, lá no fim, pode acontecer conosco o que está acontecendo na Europa hoje, com as diminuições das pensões, dos benefícios, em nome da falta do dinheiro, efetivamente. Então, eu creio que esse brainstorm que nós temos que fazer, ele é importante. Então, sabemos que não estamos mais lá com Otto von Bismarck, que hoje nós temos que pensar numa previdência que não trata mais, foi bem dito que procurando uma contribuição de 35 anos, mas talvez uma contribuição de 50, 60 anos. E que alguém tem que pagar isso. Acabou o tempo do plantando dá, não plantando não, já falei aos senhores, né? Nós temos que buscar esse novo sistema. Se esse FUNPRESP é o melhor ou não é, eu não sei. Mas foi o que melhor se encontrou. Eu discuti isso muito com os técnicos do governo. O fato de não haver o rompimento. Nada não. Porque, normalmente, eu sou advogado previdenciário, né, ganhei minha vida fazendo isso, a cada movimento que o governo fazia de reforma da Previdência, e a Previdência tem que ser reformada continuamente, se rompiam os contratos, se rompiam os direitos. Aqui me parece que houve uma preocupação muito grande com a preservação dos direitos dos que aí estão. Os estudos, se vale a pena migrar, se não pode. Parece que o ISE já está oferecendo até o computador para você fazer simulação, né? O que nós temos é que passar a discutir. Eu criei uma comissão autorizada pelo ministro Gilmar Mendes, no meu primeiro mandato no CNJ, para discutirmos com a magistratura o sistema. O que eu ouvia eram as associações lá, tive reunião com elas hoje de manhã, por isso que não vim ainda aqui, não pude comparecer pela manhã, é de que nós somos diferentes. Nós não temos que nos submeter a esse tipo de coisa. Nós temos garantias. Nós somos uma carreira de Estado. Eu quero que eles expliquem isso para a turba que ainda não invadiu os tribunais, porque estão sob o efeito Joaquim Barbosa e Helena Calmon. Porque isso que aconteceu nas prefeituras e nos governos vai acontecer no nosso Poder Judiciário, que é um sistema que está em óbito, decúbito dorsal, putrefacto, insepulto, que finge que julga.
de um povo que leva tudo ao judiciário. Um sistema legal que favorece quem detém poder econômico e político, de um povo que não quer pagar conta. Que tudo, os senhores são testemunha, o cara bate o cara na esquina, sabe que é culpado, e manda entrar na justiça porque sabe que não funciona. Ou seja, uma justiça que serve a quem não quer pagar conta, a grandes fornecedores de serviços, que são esses em top o judiciário, ao governo, que não paga suas contas, não paga seus precatórios, é o maior cliente. Né? Isso tem que ser dito. De juízes que hoje estão doentes, porque não conseguem julgar. A grande maioria dos juízes são sérios. Claro que tem bandido, tem em todo lugar, tem dentro dos procuradores, tem nos advogados. Eu sempre brinco que tem mais advogado bandido do que juiz bandido, né? Porque tem mais advogado, são 800 mil contra 14 mil, né? Mas a proporção é a mesma. É tudo siri do mesmo saco. Se puxar um, vem outro pendurado. Quando pega um juiz bandido, pega 20 advogados juntos. Tá? Promotores. Então eu queria que nós temos que sair do quadrado. Passar a ver a coisa de outra forma e não com aqueles preconceitos que nós temos. Eu sou o fiscal da Previdência, eu sou o procurador, eu tenho diferença, eu sou diferente. Não é. Eu sou advogado, 38 anos, quase 40, me aposentei com 38 anos de contribuição, pagando praticamente todo o tempo o teto, 57 anos, R$ 2.250. Se nós, advogados, não tivéssemos criado o nosso OBPREV, que é a INI, a nossa presidente hoje lá em Santa Catarina, hoje, como eu creio que mais de 120 mil participantes no país, quase R$ 1 bilhão, eu estaria totalmente desamparado hoje, mas eu acreditei. Aqueles que não creem não adentrarão o reino dos céus. E a época, não existia nenhuma legislação que regulasse isso. A coisa de 93, 94, a OAB dizia, nós não vamos assumir essa responsabilidade, isso vai quebrar, olha a CAPEM, olha isso, olha, sabe, Banco do Brasil, que não funciona. E nós criamos, e funcionou. E quem olhar a Lei Complementar 108 e 109, está aqui o Daniel Pulino, que não me deixa mentir, porque conhece o tema, é a cópia do primeiro regimento, do primeiro estatuto dos institutos que as OABs criaram. Ou seja, nós acreditamos, nós criamos, os advogados deram um exemplo para o país, antevendo de que isso ocorreria, e nós não tínhamos amparo. Nós éramos menos iguais do que o servidor público, exercendo um munus público, que o advogado é munus público, está na Constituição. Ou seja, nós temos que acordar, nós todos, eu não quero aqui tirar nenhum direito de ninguém, nem dizer que alguém é melhor que ninguém, é que nós somos todos iguais, e que essa massa que está por aí, que já começou a ir para a rua, e o governo não sabe como lidar, porque quem é que está pagando esse pessoal para ir, né? Se pagava o pessoal aqui em Brasília, quando tinha protesto aqui de sem terra, de determinadas classes, os sindicatos pagavam, o governo, né, na verdade, você não tinha hotel. Esse pessoal não tem, ele vem por conta. Esse pessoal vai para a rua, eu digo isso já há muitos anos. Se nós não passarmos a ouvir o Papa Francisco, eu não sou católico e nem bispo, mas o que o Papa Francisco deu uma lição de... Quando eu cheguei no CNJ, eu carrego minha pasta. O senhor vai carregar sua pasta? Por quê? Não, porque aqui quem tem que carregar é o motorista. Eu disse, eu não quero nem motorista, nem carro, trouxe o meu, ando de moto, e a minha pasta eu carrego, pô. Por quê? Porque o cara é desembargador, é ministro, carrega pasta, o Papa carrega. Então nós temos que começar a ter amor fraternal, a pensar republicanamente. Eu tinha minhas diferenças, tá, com o ministro Gilmar Mendes. Gilmar Mendes é um dos homens que eu conheci mais republicano. Ele tem essa visão da coisa pública, de que o público é público, ele não é do servidor público. O servidor público é que serve o público. Né? Então, e as pessoas querem... O brasileiro é igual macarrão, né? Ele é duro quando está fora da panela. Quando entrou, ele fica molinho, né? Ao dente, né? Então, o brasileiro reclama da corrupção até o momento que ele entra nela. Né? Fala mal do servidor público até o momento que ele vira servidor público. Né? Então, eu acho que nós temos que tentar buscarmos aos outros o que nós queremos para nós mesmos. Gostarmos muito de nós mesmos. Né? Isso fará com que nós pensemos de uma forma, nos desprendendo, saindo do quadrado, entendendo que mudaram as relações econômicas, as relações sociais, a longevidade, enfim, tudo muda. A minha mulher me dá cada vez umas broncas, já está dizendo nas palestras que nós vamos ver 300 anos. Eu disse, não, mas tu vai, porque a avó dela viveu 100, a mãe já está com 100 e não vai morrer. A Reni conhece aquele diabo, vai a 200, né? Claro, e vai mesmo, e bonitona, né? Viúvo sei eu que vou morrer, né? Porque aquilo vai achar do marido. Então,
É mudança muito rápida. Olha, aqui nós temos uma Maria aqui, já como disse um pouquinho, mas isso aqui não existia. Então, hoje faz tudo por aqui, ó. Eu me perco todo, mas dá um jeito. Mas a gurizada aí, a minha netinha, 2 anos, 3 meses, entra, eu tive que botar um código porque ela estava comprando coisa na internet, pô. 2 anos, 3 meses. E ela só sabe dizer vou, né? Então, é isso que eu queria pedir aos senhores, que parabenizar efetivamente o servidor. Eu não sou servidor público, né? Ocupo um cargo hoje, né, em função da ordem. Acho que o serviço público é fundamental. Eu fiz uma série de trabalhos no CNJ de valorização do servidor, ou seja, o maior investimento que pode ser feito nesse país, ou em qualquer empresa, em qualquer lugar, é no material humano. Infelizmente, querem se construir castelos, palácios, é só olhar aqui o TSE, o Supremo Nosso é antigo, é Niemeyer ainda. Mas pega os prédios novos que estão construindo, a Procuradoria-Geral da República, pena que a Zé já foi embora, que não é uma afronta. Quem tinha que fiscalizar, fazer aquilo, Tribunal de Contas. Então, isso nós temos que ficar em cima e protestar. Em cima. Quando teve os protestos lá em Santa Catarina, eu fui, né, Zene? Aí minha filha disse, o senhor vai, mas o senhor é uma autoridade. Eu disse, que autoridade? Eu sempre fiz isso, não vou deixar de fazer. Então, cada um tem que ir. Eu vi muitos advogados, amigos meus, médicos. Nós temos que ir. Quando você entender que não está certo, tem que ir, tem que protestar. E esse é o fundamento desse sistema. Se olhar as leis complementares, está ali. Se não prestar conta, se pedir uma informação, eu ouso discordar, né? Buscar mais participação, mas hoje está aberta. Você pede, se o cara não informar, ele tem multa. Multa pessoal. Não pode securitizar. A entidade não pode pagar o seguro. Quer dizer, estão se criando mecanismos. O nosso sistema de legislação hoje é um dos melhores do mundo. Isso dito pela OCDE, não é dito pelo Jefferson. E o Daniel Polino é um dos coautores dessa legislação, hein? Que é uma legislação boa, que pode ser melhorada muito mais com a participação efetiva dos servidores. Mas então que cada um dos senhores procure fomentar, até pela liderança que os senhores são, conheço vários aqui, em que esses mais jovens que estão entrando passem a discutir esse assunto. Porque quando você nasce, você tem 3 certezas. Uma é que você vai morrer, fica se preocupando o tempo todo e não adianta porque vai morrer, né? Outra é que vai pagar imposto. Não adianta porque o governo é voraz, né? Você vai pagar imposto. E a outra é que você vai precisar de previdência. E essa ninguém pensa. Ninguém levanta amanhã, olha no espelho e diz assim, puta, eu vou fazer um planinho de previdência para mim, né? Não quer. O problema do FUNPRESP é seríssimo. Não tem como... Inclusive, uma sugestão que eu já havia feito, e parece que já há discussão no Ministério, é de que o camarada tenha que... Porque todo o sistema de previdência complementar, ele é opcional, a pessoa adere, né? Não vão fazer o contrário. Quem não disser que não quer, fazer igual o cartão de crédito faz com a gente, né? Aí vão aplicar CDC em cima, mas tudo bem, tu vai discutir. Para que o camarada entre. Então o camarada entra no sistema, vai receber 1 por 1, né? Vai ter uma cobertura previdenciária e diz, não, mas aqui eu vou pagar 8,5% sobre isso aqui, eu vou comprar uma X6 para mim, né? Porra, X6 dá uma cacetada porque não vai fazer nem seguro, porque se ele não quer fazer o plano de previdência, vai perder a X6, vai morrer, vai deixar a viúva bem novinha para a turma se divertir. Ou o contrário, né? Então, né, e vai deixar pobre ainda, coitada, vai apanhar, porque se tiver criança pequena. Eu sempre digo, deixe a viúva rica, porque pelo menos se ela for procurar, não precisa procurar Ricardão, se procurar ela pode escolher, porque se ela não tiver dinheiro, ela ou ele, né? O outro pode bater nele, né? Se tiver dinheiro, bota para a rua, né? Então, tem que deixar a segurança para a família. Brincadeira, né? Então, para que as pessoas passem a pensar nisso, né? Previdência, todos nós precisaremos, de qualquer forma, e ninguém pensa nisso. Então, vamos trabalhar com isso. Eu me coloco à disposição, desculpe demorar um pouquinho mais, eu preciso sair também, porque tenho um compromisso urgente lá do Conselho, mas que se discuta mais isso, né? Coloco à disposição se precisar de algum auxílio, né? Que a gente possa dar uma mão. No Judiciário, isso efetivamente começou a ser discutido, conseguimos fazer mais de 6 encontros com a magistratura, que são um dos grandes, talvez a maior, vocês vão achar engraçado, foi falado aqui de taxa de juro, de gente que morre, que não morre, etc., de risco. O maior risco hoje desse sistema é o Poder Judiciário. Que o juiz, quando for julgar, vai julgar como benefício deles. Pô, se é o ganho integral, por que o cara não pode ganhar? Ele não vai saber o que é um plano de custeio, não vai estudar isso, não vai olhar o que é um regulamento, a legislação, como bem foi dito aqui, ele vai entender aquilo como regime próprio
e a gente vê as aberrações que existem de decisões no sistema. Então, o CNJ, junto com a Infam, ministra Ana Calmon, junto com o FUNPRESP-JUD, já iniciamos um trabalho de educação previdenciária para os nossos magistrados, para que eles julguem de forma correta, para que o sistema tenha rigidez. Vocês imaginam todo mundo pagando 10 para receber 20, aí a doutora Eni entra com uma açãozinha, ela cai no juízo e diz, não, a Eni tem que ganhar 30, vai tirar dos outros, porque a entidade não tem dinheiro. Ah, então, é uma série tem que aculturar o sistema judicial. E os senhores, como a maioria aqui são procuradores, etc., podem auxiliar muito nisso, levando a mensagem, enfim, aos nossos magistrados. O CNJ tem feito esse trabalho, eu estou saindo agora, mas deixei toda a estrutura montada, inclusive já estou no plano pedagógico com a Infam, para o treinamento dos nossos magistrados e servidores do Judiciário. Muito obrigado a todos, eu agradeço pelo convite, e vamos ouvir agora, então, as nossas perguntas aí. Muito obrigado.